Bom, vamos continuar aqui com o nosso seminário de hoje, com o terceiro painel de desigualdade salarial e de oportunidades. Eu vou chamar a Daiane, que vai ser a moderadora aqui do nosso terceiro painel do dia, que vai explicar um pouquinho a dinâmica do painel de hoje. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos no nosso painel. É um prazer estar aqui para moderar esse painel que é tão importante, tem um tema tão importante. Nosso tema de hoje é sobre desigualdade salarial e de oportunidades. Quando a gente fala em desigualdade salarial e de oportunidades, a gente também está falando de como as diferenças entre gêneros, raças e origens ainda definem quem tem mais ou menos chance de crescer, de liderar, de ter ali um cargo numa alta gestão de uma companhia. Então, hoje a gente tem aqui uns convidados que são referência no tema e que vai contar um pouquinho mais para vocês sobre o assunto. Eu vou apresentá-los. O Michael França, que é doutor em Economia pela Universidade de São Paulo, vencedor do Prêmio Jabuti Acadêmico e coordenador do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER, é colunista da Folha de São Paulo e editor do espaço Políticas e Justiças do jornal. Foi pesquisador visitante nas universidades Columbia e Stanford, é fellow da Blavatnik School of Government, da Universidade de Oxford, ciclista e surfista amador. A Lorena, que está aqui do meu lado, é doutora em Economia pela Escola de Economia de São Paulo, FGV, é professora na Escola de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas e afiliada ao programa de pós-graduação em Economia da Universidade Federal do ABC. Além disso, é atual presidente da Sociedade de Economia da Família e do Gênero, GEFAM, e colunista do jornal Folha de São Paulo. Tem trabalhos nas áreas de economia do trabalho, saúde, da família e do gênero. A Marina, ela está chegando, mas já apresentando, é economista pelo FEA de Ribeirão Preto, na USP, mestre em Ciências Políticas pela Universidade da Alemanha e doutor em Sociologia pela PUC no Rio, com um período ali sanduíche na Universidade Louvain, na Bélgica. Atualmente é gerente da LCA Consultoria Econômica, tendo anteriormente atuado no IPEA, no CAD, onde foi economista-chefe adjunta do Departamento de Estudos Econômicos e como consultora da Divisão de Concorrência da OCDE, em Paris. E a Graciema, que está aqui do meu lado também, é formada em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela possui MBA pela Harvard e formação em Governança Corporativa pelo BGC. Atuou 20 anos em fusões e aquisições de mercado de capitais, acumulou passagens por bancos internacionais, como Bank Boston e Morgan, e ingressou no setor de saúde há 8 anos. Iniciou na MIL, na United Health, onde liderou as áreas de gestão de rede médica e dental de produtos médicos. E atualmente é Chief Growth Officer da Op Health, uma empresa de infraestrutura hospitalar. A Graciema apoia ativamente causas de diversidade, liderou o grupo de diversidade de gênero da United Health e cofundou o programa de formação de mulheres negras conselheiras. A Graciema é atleta, amadora de triatlon e mãe do Theo e da Kiara. Eu também queria informar que no final, se houver espaço, a gente abre para as perguntas. E aí eu vou passar a palavra primeiro para a Lorena. Lorena, não sei, acho que você tinha alguma apresentação, né? Cadê a Fabi? Só um minutinho que tem uma apresentação. A gente está aguardando a Fabiana para colocar. Você também tem apresentação? Você não tem? Não. Mas aí distorce muito. Então você toma vaca. Tá, então vou passar a palavra para a Graciema, para contar um pouquinho mais da experiência com a gente, compartilhar as informações, já que ela não tem aí uma apresentação para a gente colocar.
Bom, obrigada a vocês aí por estarem aqui, o interesse no tema. Sou a Graciema, sou formada em Economia na FEA, mais a FRJ, então sempre um prazer estar aqui. Como, né, foi comentado aqui, fui executiva no mercado financeiro por mais de 20 anos, então diversidade não se vê por ali, né? Enfim, e agora, depois aí de quase 30 anos de carreira e apoiando a diversidade, não por, assim, por uma causa própria, né? Eu sou muito pragmática, sou economista, trabalhei no mercado financeiro, eu falei, puxa, a gente é muito incompetente se a gente não apoiar a diversidade, né? A Melinda Gates, no livro dela, O Momento de Voar, fala de como a diversidade e o empoderamento feminino muda o mundo, né? Então, se a gente pegar 50% da população é mulher, talento está randomicamente distribuído, a gente deve ser uma sociedade muito rica, né, para pegar esse talento e simplesmente não utilizar. Assim como a diversidade racial, diversidade, né, outros tipos de diversidade. Então, eu acredito muito nisso. Mas a diversidade é você não acolher, mas entender e conviver com o diferente. Eu sempre me vi como uma minoria, né, em todos os ambientes que eu participei, eu era a única mulher numa equipe, a única mulher numa sala de reunião com, enfim, 15, 20 homens, aquilo me incomodava, mas eu fui entender realmente, enfim, como o outro lado me vê quando eu me vi do outro lado, né? Então, apoio, né, o movimento de formação de mulheres negras para posições em conselho. A gente pensa alto, eu não quero mudar a base, não, eu quero mudar o topo. Mudar a base demora muito, vamos mudar o topo para ser mais rápido e mais eficiente. E vou dar um outro exemplo que eu convido vocês a fazer. Esse é fácil, tá? Ano passado eu sou corredora, tive um desgaste no menisco, fiz uma cirurgia e precisava ir visitar um hospital, né? Eu trabalho com hospitais, precisava andar bastante, eu estava no hospital, pedi uma cadeira de rodas. E eu era diretora da minha empresa, tratando com o diretor, enfim, a pessoa responsável pelo hospital, tá? Não vem ao caso aqui o gênero. Ninguém falava comigo, porque eu estava numa posição de altura mais baixa, eu estava sentada numa cadeira de rodas, e eu era a pessoa mais sênior, as pessoas deviam estar falando comigo, interesse comercial, e rapidamente a conversa se deslocou para outras pessoas da minha equipe, e eu olhava assim para cima, sabe criança, quando você precisa pedindo a atenção da mãe? Eu era diretora ali, pessoal, mas mais importante ali de um lado, e eu precisando olhar para cima assim para me dar atenção. Aquilo começou a me incomodar num ponto, até que lá pelas tantas me colocaram de frente para a parede. Aí eu falei, puxa, agora ficou bacana, agora eu não tenho atenção mesmo. Eu passei 3 horas numa cadeira de roda. Você imagina passar uma vida inteira. Então convido, peguem uma cadeira de roda emprestada, alugada, passem um dia numa cadeira de rodas para vocês entenderem o que é estar do outro lado. Essa é fácil, no dia seguinte sai andando, não tem problema nenhum. Então, assim, se colocar do lado, né, do outro lado, é uma experiência muito interessante. Quando a gente fez, no meio da pandemia, esse grupo, né, de formação de mulheres negras, foi naquela ocasião do George Floyd, a gente bastante incomodado. Eu liguei para uma amiga minha, que é sócia de uma grande empresa de auditoria, e falei, puxa, estou tão incomodado com essa questão do George Floyd, e eu estava na área da saúde, né, que eu estava sem o que fazer, tinha muita coisa para fazer, mas realmente aquilo me incomodou. Liguei para essa minha amiga e falei assim, vamos fazer alguma coisa, uma live, né, afinal de contas estávamos na pandemia. Essa minha amiga falou, Graciema, lives não mudam o mundo. Respirei fundo, você tem razão. Foi lá, dormi. No dia seguinte, ela me liga e falou assim, eu sei que você está bem enrolada, mas você quer mudar o mundo? Eu falei assim, quero. Então tá, vamos lá. E a gente montou aí esse grupo, né? Um colegiado aí de mulheres negras e brancas. Na primeira reunião, as mulheres negras dominaram. Eu falei assim, puxa, mas elas não deixam a gente falar. Eu falei assim, aí essa minha colega falou assim, mas elas têm muito o que falar, vamos escutar. Então, eu imagino nós mulheres numa reunião com os homens falando, e os homens assim, nossa, essas mulheres falam muito. Sim, porque nós temos muito para falar, né? Então, acho que a primeira reflexão aqui é o convite, nós como mulheres, se colocar na posição de outras minorias, para a gente entender um pouco
essa diversidade, para a gente tentar trabalhar melhor com os homens também, né? Eu acho que esse é o primeiro convite, a primeira reflexão. Com relação ao mercado de trabalho, novamente, né, temos mulher, assim, a base da pirâmide é igual. As mulheres se formam mais ou menos nas mesmas proporções que homens. Mulheres, a evasão escolar não é maior entre mulheres que os homens, pelo contrário, talvez seja maior entre os homens do que as mulheres. Nas faculdades, as mulheres se formam, né, em direito até bastante mais mulheres, medicina. Poxa, aonde estão essas mulheres? Por que essas desigualdades de oportunidade? As desigualdades salariais, vamos assumir que em cargos públicos, em grandes empresas, talvez seja mais difícil você oferecer remunerações diferenciadas para pessoas no mesmo cargo. Acontece, talvez, mas vamos focar em oportunidades, né? E o meu convite é, novamente, não é acolher, é entender e se aproximar do diferente, né? A mulher é diferente, a Inês aqui falou brilhantemente que ela chora. Eu acho que eu aprendi no mercado financeiro a não chorar. Enfim, nem no meu casamento eu chorei. Eu acho que, enfim, eu criei assim eu me mimetizei, né? Eu no mercado financeiro vesti vermelho, impossível. Uma vez estava em Nova York com um terninho verde musgo, meu chefe perguntou se era carnaval. Eu falei, nossa, no dia seguinte, passei o ano inteiro de preto e cinza, né? Enfim, 2025, alguns anos depois, a gente se dá, né, aí a liberdade de usar vermelho. Mas, novamente, como é que a gente entende o diferente? E aí eu acho que o convite é, tanto para as mulheres quanto para os homens, apoiar novamente essa base para fazer com que ela suba. Programas de mentorias. Quantas de nós podemos dedicar 1 hora a cada 15 dias num programa de mentoria? Uma sororidade. Quantas de nós, assim, é tempo, é energia, mas assim, a gente precisa fazer se a gente quiser fazer essa mudança. E, obviamente, os homens também, né? Entender esse diferente. A mulher é diferente em cargos técnicos, né? Seja regulatório, medicina, as mulheres dominam amplamente. A mulher é muito focada, atenta ao detalhe, técnica. Então, vamos aproveitar. Além de ser mulher, eu tenho uma filha deficiente, né? Então, a diversidade eu vejo, ela tem autismo, né? Tem uma condição de mutação genética. Eu tive num congresso médico na semana passada, fui prestar um depoimento, né, a pedido de uma médica como mãe, como cuidadora, e eu olho para trás assim na plateia, tinha chinês, indiano, brasileiro, enfim, sueco, enfim, gente nova, gente mais experiente. Falei, puxa, como a comunidade médica se complementa para encontrar soluções. Era um congresso sobre epilepsia e síndromes raras, uma coisa super técnica. Por que nas empresas a gente não usa essa complementaridade, né? Então, uma empresa que faz produtos femininos não tem uma mulher no conselho. Não entendo. Cadê a discussão, né, dessa complementaridade? Então, vamos olhar e buscar essas soluções através do diferente, mas para isso a gente precisa. Novamente, eu tenho grupos femininos, de amigas, de executivas, mas a gente também não pode se prender só, né, no igual. Vamos procurar o diferente. Então, acho que muito da minha provocação aqui é essa, né? É que a gente procure entender o diferente e trabalhar melhor com o diferente. Sair da nossa zona de conforto. A igualdade de oportunidades, e a gente fala, mas tem que ter igualdade de oportunidades? Será que tem que ter? Tem. Para a gente ser um país mais rico, mas a gente não está disputando o cargo de CEO. Vão ter mais empresas, mais conselhos, mais posições de direção. A gente vai ser uma sociedade, né, mais, enfim, com mais conforto para todo mundo, né? Então, a gente disputar o menos, vamos disputar o mais, né? Vamos compartilhar o mais. Então, acho que a minha provocação é muito nesse sentido. Eu sou um pouco cética, na verdade. Eu não vejo a gente... Eu acho que... Acho que a diversidade ela é no amor ou na dor, né? Ou você esqueci agora o outro termo.
enfim, que seja, eu acho que até pouco tempo atrás, e aí, enfim, passamos por momentos interessantes, né, sem nenhum posicionamento político, mas antes, se você tinha uma conveniência, né, então agora a gente, enfim, as pessoas estão tudo bem, não vão ser convenientes, vamos fazer do jeito que a gente fazia e tudo certo, não vão mudar porque dá trabalho, incomoda uns nos outros. Mas eu acho assim, esse movimento, vamos dizer, essa transformação, não vamos chamar de movimento, que é um termo, sei lá, às vezes porque as pessoas não gostam muito, essa transformação ela já começou, é difícil parar. E não foi a gente que começou, foi minha mãe, minha avó, talvez, minha avó foi diretora de uma escola primária, minha mãe foi advogada, jornalista, enfim, a única mulher. Essa transformação já começou. Acho que nosso papel, da nossa geração aqui, tem mulheres jovens, mas todas aí numa faixa de atuação profissional ainda, é não deixar essa transformação parar. Não sejamos, né, egoístas, vamos deixar sabe aquela coisa de ola, quando você está num estádio? Não vamos ser aquele que para e senta e a ola morre. Deixa a transformação continuar. É bacana, é gostoso. As pessoas nascem, né, com talentos, com vontades, que a gente deixe e seja um catalisador dessa mudança. Vou dar uma outra vivência. Eu tive na Feira de Ciências da escola do meu filho, e o meu marido comentou comigo, assim, puxa, nossa, devia fazer separado a feira de meninas e de meninos, porque as meninas estão dando um banho. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas alguma novidade, né, brincando. E ele, né, o meu marido é executivo também, e ele falou assim, aonde estão essas mulheres? Né? Aonde estão essas cientistas, essas executivas, essas advogadas, enfim, temos várias aqui, né? Mas, novamente, será que a gente não pode descobrir a cura do câncer juntos? A gente não pode descobrir o remédio que vai transformar a mutação genética da minha filha? Né? Eu fiquei super feliz nesse congresso médico e, novamente, aí a complementaridade buscando essa solução. Em políticas, em negócios, né? Eu acho que a Inês, alguém comentou no fórum anterior que, foi até no seu comentário, que a gestão só se aprende na administração. Nem na administração se aprende, né? A gestão a gente aprende vivendo a gestão. A administração é gente é diferente, gente é tempo, gente é vivência, gente é errar para poder acertar, né? Então, que a gente tenha essa oportunidade dessa vivência e que a gente aproveite bastante. Que eu falei, eu sou um pouco cética, eu quero incansável, porém um pouco cética dessas mudanças, né? Mas vejo muito como uma responsabilidade por tudo que foi feito, né? Por tantas mulheres bacanas e homens bacanas que passaram para essa mudança acontecer. Então, convido novamente, peguem uma cadeira de rodas emprestado, passem um dia, né, na posição de uma outra diversidade que não a sua, né? Homens como mulheres, mulheres como, enfim, deficientes. Tenta se colocar um pouco, escutar um pouco o outro lado para a gente ver, puxa, né? É assim que é o diferente. A gente fica, às vezes, muito no nosso papel. Então, acho que algumas colocações aqui. Temos ainda muitas desigualdades, estamos longe de trazer, só para não deixar de trazer o número de mulheres em posições de conselho ano passado era de em torno de 15%, tá? Que são posições relevantes aí do ponto de vista de gestão e tomadas de decisão. Se a gente tirar as mulheres que representam o acionista, em geral, enfim, fundadoras, herdeiras, né, desses grupos, esse número cai para 8%, praticamente pela metade. 8% das pessoas que tomam decisões nas principais empresas do Brasil são mulheres. É inexplicável esse número, né? Ele avança muito timidamente, com muito esforço, né? Então, novamente, vamos buscar essa visão do outro lado, vamos buscar não interromper essa transformação, porque ela vai acontecer, e vamos pensar, acima de tudo, de uma maneira bastante egoísta, independente se homem, mulher, né? Enfim, onde você se encontre na posição, é um bem para você, a sociedade vai estar melhor como um todo. Então, minhas considerações iniciais. Obrigada, Graciele. Eu vou passar, então, a palavra agora para a Lorena. Por favor. Boa tarde.
difícil falar sentada. Professora, falar sentada, vou tentar. Daqui a pouco eu levanto. Hã? Tem aqui também, ó. Bem melhor. Nossa. Só liga ele, que eu acho que está desligado. Tá desligado? Isso. Alô? Então, eu vou antes até de colocar a minha apresentação, eu vou usar um pouquinho da apresentação da procuradora, a Inês Coimbra, que ela falou, né, das mudanças, que as mulheres foram chegando depois, o banheiro no Senado só em 2016, e porque tem algumas pessoas que chegam para mim e não entendem por que vocês falam tanto de desigualdade de gênero. Eu falei, porque a gente chegou na luta um pouco depois, porque os direitos foram dados bem depois. Então, a gente ainda estamos correndo atrás disso. E eu também lembrei um pouco do que a Cláudia Goldin, que foi Nobel em Economia em 2023, ela chama de revolução silenciosa. E é interessante, porque ela vai dizer o seguinte, as mulheres até 1970, você tem uma quebra, né, de 1970 antes e depois, que ela vai trazer, e aí ela vai falar o seguinte, no final dos anos 70, os horizontes profissionais são mais claros para as mulheres e elas têm mais autonomia nas suas decisões. Então, você começa a ter uma mudança. E ela também fala da questão dos contraceptivos, que começa exatamente 60, 70, e as mulheres, ela e o marido dela fazem estudo para os Estados Unidos, mostram que com essa possibilidade, né, de você ter acesso aos contraceptivos, as mulheres passam a entrar mais na carreira universitária, e aí o planejamento da carreira ela muda, porque não é aquela posição que você vai entrar no mercado de trabalho, meio que do jeito que a procuradora falou, não, peraí, eu continuo fazendo o que eu faço em casa, você não vai reparar, mas eu entro no mercado de trabalho, também não vou te atrapalhar, meio expediente, né, principalmente as mulheres casadas, e isso passa a mudar. E ela também ela traz a questão da identidade, né, que as mulheres, elas começam a criar sua identidade antes do casamento, mais recentemente. Que antes a mulher casava, mudava o sobrenome e ela praticamente tinha identidade, né, daquela família. O que a gente observa mais recentemente é diferente. As pessoas têm as suas carreiras, têm o seu sobrenome, casam e continuam com o seu sobrenome. Né? Então, você tem uma questão de mudança de identidade, né, das mulheres também. Então, que eu fiquei pensando enquanto ela foi falando, fazendo as suas considerações. Espera aí. Ok. Então, eu trouxe aqui, vou falar rapidamente, né? Eu vou falar de desigualdade de gênero. E eu trouxe eu acho que é uma coisa importante, que é o seguinte, por que é importante a gente combater a desigualdade de gênero? Então, não é só uma questão, não, é metade da população, a gente precisa trabalhar essa questão. Não, todos nós perdemos com essa desigualdade, que é um pouco que a Grace falou. Né? Todos estaremos melhores se a gente tiver uma redução na desigualdade. Então, por exemplo, estudos recentes mostram que o fim da desigualdade de gênero em participação no mercado de trabalho, por exemplo, impulsionaria o PIB do Canadá em 4%. Em países que a participação da mulher é muito mais baixa, por exemplo, Paquistão, em 30%. Então, assim, a gente teria, né, todos nós ficaríamos mais ricos. Né? Seria uma melhora de bem-estar coletivo. Ok. E aí eu trouxe aqui essa figura que foi retirada de um trabalho da OIT, de 2024, e a gente observa o seguinte, que a empregabilidade é ainda maior para os homens do que para as mulheres. Isso em 2024, o Brasil, os homens mais ou menos 75% e as mulheres em torno de 60%. A gente ainda tem uma grande diferença. Quando a gente olha em rendimentos,
em geral, a gente vê uma queda, né, de 2012 para 2023, entre os países. Né? Você tem uma redução dessa desigualdade de rendimentos. Então, a gente tem havido, né, uma melhora importante. E aí eu trouxe alguns dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Então, economista, é difícil falar sem número, né? Negócio. E aqui, por exemplo, eu trago a diferença de salário, né, real por horas trabalhadas entre homens e mulheres. A gente ainda observa uma diferença, mas aqui é a diferença sem olhar nível de escolaridade, nada. É só a diferença. Então, por que a gente ainda observa alguma diferença? Por exemplo, se a gente pensar em escolaridade, hoje, quando a gente, né, já de algumas décadas para cá, as mulheres, em média, têm mais anos de escolaridade que os homens. Bem, até algumas décadas atrás, isso explicava uma boa parte da desigualdade de renda entre homens e mulheres. Mas a gente vê que as mulheres hoje, em média, têm mais escolaridade, inclusive na pós-graduação. Então, por que a gente ainda observa, né? Que outros fatores explicariam essa desigualdade que a gente observa na renda? Então, por exemplo, entre horas semanais trabalhadas, as mulheres, em média, trabalham algumas horas a menos que os homens. Então, por exemplo, será que menos experiência poderia explicar? Ah, mas por que as mulheres teriam menos experiência que os homens? Então, um dos fatores seria a questão de cuidados e afazeres domésticos. Então, a nossa sociedade, a gente ainda observa uma diferença importante nos cuidados. A mulher é a grande cuidadora. Ela que faz a maior parte dos cuidados. Então, se você pensar que o dia tem 24 horas, não tem como mudar isso. Se você aloca o maior número de horas para cuidados e afazeres domésticos, você tem menos horas para ofertar trabalho. E se você oferta menos trabalho, você trabalha menos horas, você acaba tendo menos experiência. Né? Então, isso seria um outro fator que explica por que a gente tem ainda a gente ainda observa uma diferença de rendimento entre homens e mulheres. Ok. Uma outra diferença que explica, um outro fator que explica essa diferença é a segregação ocupacional. A gente observa que, em média, ocupações que são ditas mais femininas pagam menos. É o que se observa. A gente não sabe se paga menos porque é uma ocupação mais feminina ou vice-versa. Então, por exemplo, na saúde, que é uma área de cuidados, né? Hoje você tem, eu até separei, saúde e médicos. A gente tem mais mulheres. E é uma área mais ligada a cuidados. Então, você tem mais médicas hoje. Então, a gente observa aqui a razão entre o total de mulheres e o total de homens ocupados nessas ocupações. Então, a gente vê, por exemplo, a área de cuidados, você tem mais mulheres. Agora, por exemplo, posição de poder, né? Por exemplo, gerentes ou diretores. Você já tem mais homens do que mulheres. Então, você observa que, quando começa a subir a carreira, você observa menos mulheres. Trabalhos domésticos e cuidados também, mais mulheres. E no ensino, e em professores, é interessante, né? Quando você olha ensino fundamental, você tem muito mais mulheres que homens. Quando a gente olha para o ensino superior, você já tem mais mulheres. Na verdade, agora caiu, né? Mas você tem muito mais homens do que mulheres. Ou seja, você muda totalmente a proporção. Então, conforme você vai subindo na carreira de professor, ensino superior, você já tem mais parecido. No ensino básico, fundamental, você tem mais mulheres. Então, a gente tem uma desproporção, né, entre homens e mulheres, dependendo da ocupação. E aí a gente tem uma diferença de salário. Então, você pode ter as mulheres, em média, com mais anos de escolaridade, mas elas acabam ganhando menos, por exemplo, por conta das ocupações. E aí a gente pode pensar
nas áreas de STEM. Por exemplo, principalmente a carreiras ligadas à matemática ou na área de STEM, em média, pagam mais. E aí a gente olha, quando a gente vai observar, né, o número de mulheres, ele é bem diferente. Então, por exemplo, aqui você tem áreas de biologia, as áreas biológicas, exatas e humanas, né? Então, quando você olha para as mulheres, você tem uma diferença enorme entre a proporção de mulheres nessas áreas. Então, aqui é a entrada de matrículas de mulheres na universidade. Opa, você tem mais mulheres se matriculando do que homens. Aí eu até faço um adendo, eu queria entender por que os homens estão deixando de ir para a universidade. Quando a gente olha, por exemplo, a participação feminina por área, em matemática, estatística, computação e ciência, é bem baixinho. A matrícula. Bem baixinho. Aqui são as 10 melhores universidades. Quando a gente olha engenharia, está em torno de 27%. Quando você olha a top 10, já até sobe ao longo entre 2009 e 2022. Economia, de 2012 e 2013, caiu bastante a matrícula, e também nas top 10. Então, assim, a proporção de mulheres nessas áreas ou é muito baixa, ou em alguma engenharia, pelo menos nas top 10 está melhorando, mas economia, por exemplo, caiu. Então, por que a gente não consegue levar as mulheres a escolher essas carreiras, que, em média, pagam mais? Então, isso é uma questão que eu acho que precisa ser bastante trabalhada, principalmente nas escolas. Até o exemplo que você deu, né, da Feira de Ciências. Então, aí, para finalizar, né, então, por que a gente percebe essas diferenças de gênero no mercado de trabalho? Então, por exemplo, tem a questão da penalidade pela maternidade, a mulher sai do mercado de trabalho na licença maternidade. Quando ela volta, muitas são demitidas, depois de 30 dias, no período legal são demitidas. Muitas acabam não retornando ao mercado formal, porque são longas horas de trabalho, então ela fica muito longe do seu filho, da sua filha. As mulheres, por exemplo, elas se beneficiam, né, se você tiver ocupações com horário mais flexível, versus essas longas jornadas de trabalho. Então, se as empresas perceberem que, para atrair essas mulheres, para que elas permaneçam, adotar, por exemplo, o horário mais flexível ou trabalho híbrido, você consegue manter mais as mulheres nesse mercado de trabalho. Mulheres são subrepresentadas na área de STEM, como eu mostrei, pelo menos pela entrada nas universidades, que pagam mais, e as conexões sociais, o networking. Então, o que acontece com o networking? As mulheres, às vezes, não podem sair à noite para jantar com o cliente, não podem domingo de manhã jogar tênis. E são nesses ambientes informais que, muitas vezes, o Clube do Charuto, que a Inês falou. Então, você tem o quê? Você tem ambientes que, às vezes, as mulheres não participam e são nesses ambientes que as decisões são tomadas. Então, as pessoas em cargos de liderança, elas deveriam perceber ou tentar, de alguma forma, minimizar esse tipo de atitude, porque senão você só vai o quê? Você vai reproduzindo o que já existe. Então, acho que era isso que eu queria trazer, né? Um pouquinho falando dessa desigualdade de gênero, não a participação vem aumentando, mas a gente ainda observa a diferença de renda, né, de rendimento, e essa questão de menos mulheres alcançando cargos de liderança. Obrigada, Lorena. Eu queria convidar você, Má, para falar, para compartilhar com a gente agora um pouquinho sobre as consequências econômicas e sociais na desigualdade.
Bom, boa tarde a todos e todas. Bom, primeiro, tá ouvindo? Tá, né? Primeiro eu gostaria de agradecer o convite de participar desse painel de um tópico tão importante ao lado da Lorena, do Michael, da Graciema e da Daiane. Também agradeço e parabenizo ao IA pela organização desse evento, particularmente em nome da Fabiana Tito e da Daiane também pela organização desse painel. Bom, eu começo trazendo uma ideia muito bem desenvolvida pelo economista Piketty na obra Capital e Ideologia, em que ele vai além de uma análise estritamente econômica e abraça esferas política e social, centrando o olhar nas evoluções político-ideológicas relacionadas às desigualdades. Então, ele apresenta um longo conteúdo histórico dos regimes desigualitários em diversas sociedades. Então, ele vai desde sociedades ternárias, passando pelas sociedades escravocratas, até chegar nas sociedades pós-coloniais e hipercapitalistas. E ele demonstra, né, nessas diferentes sociedades, do confronto dos discursos e das ideologias emergiram uma ou mais narrativas dominantes que sustentam os regimes desigualitários. Então, um dos pontos que o Piketty desenvolve é sobre o enorme papel que os discursos e as ideologias têm na definição das estruturas das sociedades. E um exemplo é a ideologia proprietarista. Então, em que a sacralização da propriedade privada é exposta de forma esdrúxula no período das abolições do século XIX, em que as formas de compensação foram direcionadas aos proprietários e não aos escravos, seguindo uma lógica em que a propriedade parece valer mais que a vida, né? E por que eu chamo a atenção a isso? Porque a desigualdade salarial, tema desse painel, é uma expressão das diversas desigualdades históricas. E o que estamos a falar é um conflito político-ideológico com consequências sociais e distributivas. Então, a crença, né, de que os mercados compensam com precisão as contribuições produtivas e de que os trabalhadores sempre recebem o que merecem, foi e ainda é uma ideologia poderosa. E é fundamental a gente ter atenção às ideologias, ter atenção à história das instituições. Na fala da Inês, ela ressaltou muito essa questão histórica das instituições para compreender a persistência das desigualdades salariais. Então, assim, muitas das variáveis incluídas nos modelos de determinação salarial, como a que a Lorena trouxe, então, horas de trabalho, ocupação, setor econômico, elas não podem ser explicadas puramente como resultado de escolhas individuais. A determinação salarial, ela reflete desigualdades estruturais, aspectos culturais e sociais ligados à família, à divisão dos papéis entre os gêneros, regulação institucional, assim como representatividade nos espaços de poder e de tomada de decisão. Então, segundo dados do TCE Mulheres, o Brasil teve, em média, entre 2016 e 2022, 52% do eleitorado constituído por mulheres. 33% candidaturas femininas e apenas 15% de eleitas. Especificamente na Câmara dos Deputados, em 2022, 18% foram ocupados por mulheres, dessas em torno de 40% mulheres negras. O mesmo cenário de desigualdade a gente vai ver quando a gente olha os dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, em que 26 pessoas trans foram eleitas para as câmaras municipais do Brasil nas eleições de 2024, de um total de quase 60 mil vereadores. Então, a gente está falando de 0,04%, de uma população estimada em 3 milhões, em torno de 2% da população total.
Bom, um ponto aqui da fala inicial que eu quero destacar é que a desigualdade salarial também contribui com a pobreza, se a gente pensar numa pobreza intergeracional. Então, ela acaba limitando o acesso às melhores condições de vida e de oportunidades. Então, é importante a gente ressaltar essa dinâmica, muito que a gente chama de path dependence na economia, né, dessa desigualdade salarial. Então, é inegável que no Brasil, famílias que recebem salários mais baixos, elas tendem a ter menos acesso a serviços básicos de qualidade, como saúde, educação e moradia digna. E aí a gente está falando de um cenário em que, segundo o estudo da FGV, quase 15% dos lares são chefiados por mães solo. Isso corresponde a 11 milhões de mães. E esse estudo ainda mostra que 90% das mulheres que se tornaram mães solo entre 2021 e 2022 são mulheres negras. Então, isso impacta diretamente o desenvolvimento de crianças e jovens, afetando suas possibilidades e mobilidade social. Um outro ponto que eu queria ressaltar nessa fala inicial é o impacto do assédio sexual na dinâmica do mercado de trabalho. Pesquisas indicam que muitas mulheres mudam de emprego, perdem benefícios de estabilidade, de carreira e de experiência e acabam buscando ocupações mais seguras, porém com uma menor remuneração. E isso tem efeitos sobre produtividade, seja no nível individual, seja no nível de empresa, seja no nível da economia como um todo. Isso também tem um efeito sobre dinâmica social, de ditar uma posição inferiorizada a esses grupos, e tem um efeito também sobre a subjetividade desses indivíduos. Então, como esses indivíduos se veem, se sentem e como são vistos na sociedade. Então, acho que todos esses dados que a Lorena trouxe, a persistência das desigualdades salariais, nos faz questionar sobre a forma como a nossa sociedade tem distribuído valor, reconhecimento e poder. Essa é uma inicial para a gente começar. Obrigada. Obrigada, Má. Michael, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Michael França, é um prazer enorme estar com vocês aqui nessa tarde para essa conversa. Assim como a Lorena, também sou economista, então, sem um gráfico, sem slide, eu me sinto aqui, vamos dizer assim, sem capacidade expressiva. Minha ideia aqui com vocês, nessa breve abertura, é comentar um pouco sobre a persistência da desigualdade racial. E aqui eu quero destacar um ponto muito, muito importante, que a gente discute que a desigualdade racial no Brasil é alta, tá? Eu vou focar aqui mais na racial, mas eu vou trazer também dados de gênero. Mas eu acho que o ponto importante não é só destacar o quanto é elevada, mas mostrar também o quanto é persistente ao longo do tempo, tá? E quando a gente olha tanto para a desigualdade racial quanto para a de gênero, em várias variáveis socioeconômicas há uma persistência, e há uma persistência brutal. E por que é importante a gente não olhar só, tipo, um retrato,
tá? A desigualdade racial, a desigualdade de gênero hoje, mas olhar todo o filme, olhar essa persistência. Porque, no final do dia, a persistência traz uma mensagem diferente. Traz uma mensagem que, em termos de política pública, em termos de mudanças sociais, a gente está falhando. A gente está falhando e falhando miseravelmente em várias áreas, tá? Apesar de, se a gente olhar por vários lados, a gente tem coisa a comemorar. A gente tem ampliação dos movimentos sociais, movimentos feministas, movimentos negros, etc. Isso a gente pode comemorar. Mas quando a gente olha no final do dia os dados para várias variáveis socioeconômicas, eu acho que chega a ser um pouco até deprimente ver o cenário assim, porque o avanço é muito marginal, tá? No caso racial, rapidamente, um pouco dos dados que eu vou trazer aqui, tá, nesse livro que a gente lançou há 2 anos atrás, chamado Números da Discriminação Racial. Na agenda racial, a gente tem o que eu acho que mais a gente pode comemorar é o avanço dos anos de escolaridade. Tá? Se no passado, por exemplo, você tinha um gap grande, mesmo ali no ensino fundamental, esse gap fechou no ensino fundamental. No ensino médio, a gente está quase fechando o gap racial entre brancos e negros, e no ensino superior, apesar de todo o processo de democratização que a gente teve nas últimas décadas, ainda há um gap considerável. Tá? A gente não está fechando o gap racial no ensino superior. Tá? E só olhando para a graduação, tá, pessoal? Se a gente olhar para a pós-graduação, basicamente os avanços que a gente fez foi quase nulo. Mas, dito isso, se por um lado a gente teve consideráveis avanços em termos educacionais, era de se esperar também consideráveis avanços no mercado de trabalho, certo? Mas não é muito por aí, tá? Esse gráfico eu tenho destacado nas minhas várias apresentações que eu tenho feito, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que eu acho que é um dos gráficos mais impactantes da sociedade brasileira. E por que ele é impactante? Porque a primeira coisa a gente viu que a gente teve avanços educacionais em termos de anos de escolaridade. Mas quando a gente olha para a diferença no mercado de trabalho, a diferença racial, ela é muito persistente. Primeiro vamos ver essa curva aqui de baixo, que é a média não condicional. Ou seja, a gente pega a diferença de rendimentos do Brasil inteiro e tira ali essa diferença e dava que 60%, negros ganhavam 60% a menos do que brancos ali na década de 80. Houve uma melhora nos anos 2000, mas depois de 2010 estagnou de novo. Tá? Com negros ganhando cerca de 40% a menos do que brancos. Mas o ponto central é que essa curva aqui não vai dizer muita coisa, né, pessoal? Por que não vai dizer muita coisa? Porque a gente já comentou no slide anterior que há um gap educacional que tem fechado ao longo do tempo, mas nas gerações mais velhas ainda a gente observa esse gap educacional. Então a gente tem que controlar por isso. A gente tem que levar em consideração os anos de escolaridade. A gente tem que levar em consideração o gênero, a idade. A gente tem que levar em consideração, por exemplo, que tem lugares como o Norte e Nordeste, cuja vida é mais baixa, tem salários mais baixos e tem maior proporção de negros, enquanto o Sul e Sudeste tem maior proporção de brancos. Ou seja, o que eu estou falando aqui é fazer um exercício relativamente simples, que é, vamos comparar indivíduos relativamente parecidos em termos produtivos, mas que vai diferenciar em si, basicamente, em relação à raça e outras características que a gente não consegue observar. E aí que está o ponto, pessoal. Quando a gente faz isso, a gente tem essa curva aqui, ó, de cima, que basicamente não é uma curva, é uma reta. É uma reta que vai se estender ali nos últimos 40 anos. E quando a gente olha para esses últimos 40 anos, o que aconteceu? Teve a redemocratização em 88, teve os governos da direita, governos da esquerda, e mesmo assim o gap racial no Brasil basicamente não mudou no mercado de trabalho, com negros ganhando cerca ali de 14,25% a menos do que brancos. Tá? E aí, eu gosto muito de fazer uma analogia nas minhas apresentações para mostrar o impacto disso. Que é, por exemplo, vou imaginar que todos vocês aqui
sejam negros, e eu sou um indivíduo branco. A gente vai no mercado de trabalho, mesma ocupação, vai trabalhar, no final do mês eu vou ganhar cerca de 14,25% a mais do que vocês. E eu vou pegar esse salário adicional que eu vou ter, né, e vou investir em renda fixa. E o que vai acontecer? Há cerca de 5, 6, 7 anos no máximo, ali, dependendo do valor da renda fixa, eu vou poder tirar um ano sabático de férias. Vocês vão continuar trabalhando, que no final o patrimônio de vocês nunca vai alcançar o meu. Tá? E isso, pessoal, é só uma das variáveis, dentre várias outras em que os negros estão em desvantagem. Aqui a gente está falando só sobre o mercado de trabalho, mesma ocupação, mesmo nível de educação, mas os negros vão estar em desvantagem na dotação inicial, patrimônio inicial, vão estar em desvantagem no acesso à educação, vão estar em desvantagem no acesso a uma boa saúde, ou seja, é o acúmulo de desvantagens que um determinado grupo vai ter, enquanto um conjunto de vantagens que o outro grupo vai ter, que vai colocando sistematicamente um para frente e deixando outros para trás. Quando a gente olha para gênero, esse marcador também está lá. E é interessante que aqui eu estou fazendo a razão de rendimentos. O primeiro grupo aqui é mulher branca sobre homem branco. E o que a gente percebe é que, na década de 80, as mulheres brancas estão aqui, houve uma considerável convergência do rendimento das mulheres brancas, chegando a quase 80% do rendimento dos homens brancos. Tá? Lembrando que, pessoal, acho que é importante destacar aqui, que no melhor do meu conhecimento, em nenhum lugar do mundo, as mulheres, mesmo as mulheres brancas, passaram o rendimento dos homens brancos. Geralmente chega ali no máximo a 85%. Tá? E depois estaciona. Só que é interessante mostrar aqui também que os homens negros vêm logo abaixo, com 50% dos rendimentos dos homens brancos, e depois de 2010 está relativamente estacionado. E as mulheres negras vêm como último grupo, tá? Tendo uma melhora considerável ali ao longo do tempo, lenta, né, mas progressiva. Mas se a gente continuar com essa taxa de crescimento aqui das mulheres negras, por exemplo, vai precisar de séculos para ter alguma certa convergência ali para os homens brancos, tá? Então, esse gráfico eu acho muito interessante, não só mostrando as diferenças entre raça e gênero, mas mostrar como que a mulher negra está muito longe, né, do homem branco, da mulher branca, assim como o homem negro vem logo abaixo da mulher branca. E, por fim, quando a gente olha para a distribuição de rendimentos, a gente percebe o quê? No 1% mais pobre, 50% é formado por mulheres negras, enquanto que 10% é formado por homens brancos. Por sua vez, se a gente olhar no 1% mais rico, você tem 56% formado por homens brancos, enquanto somente 4% formado por mulheres negras. E aí, só para terminar minha fala, esse tipo de gráfico é importante vocês olhar com bastante consideração, levando em reflexão o caso que aqui a gente sabe que a declaração racial é autodeclarada no Brasil. E aí o que acontece? Esse homem branco aqui está se declarando como branco, mas a gente sabe que também tem uma coisa importante no Brasil, que é, entre os mais ricos e os mais escolarizados, eles geralmente se casam entre si, né, e não tem tanto processo de miscigenação ao longo do tempo. Enquanto entre os mais pobres, isso não ocorre tanto. Tá? Há um processo maior de miscigenação
ao longo do tempo. Então, você tem que imaginar esse tipo de gráfico aqui, como, por exemplo, imagina um branco do Itaim-Bibi, tá? E um branco, por exemplo, de uma favela, por exemplo, aqui de São Remo. Quando vocês verem essa imagem desses dois que se autodeclaram branco, possivelmente a fisionomia vai ser relativamente diferente. Tá? Um branco do Itaim-Bibi e um branco de uma favela. Por quê? Porque na favela, apesar de ter ali traços, né, a cor da pele branca, a fisionomia é relativamente diferente porque teve um processo de miscigenação ao longo do tempo. E por que eu estou falando isso? Porque se você for pensar branco, branco mesmo, branquíssimo, não existe branco pobre. Tá? Mas existe muito branquíssimo rico. Bom, é isso, pessoal. Obrigada, Maicon. Eu queria voltar uma pergunta para a Grace. Grace, em determinado momento ali da sua fala, você mencionou quão é importante a gente envolver homens como aliados ali na promoção da equidade, né? A desigualdade. E aí eu queria te perguntar, como você acha que a gente pode envolvê-los como ser aliados aí? Perfeito. Eu acho que, novamente, lembra, acho que a Lorena mostrou o gráfico do número de horas que a mulher gasta com as tarefas domésticas. Primeira coisa é chamando os homens, não é para ajudar em casa, porque o homem não ajuda em casa, né? Filho dos dois, pai, mãe, enfim. Então, acho que, novamente, assim, acho que a gente tem que deixar de fazer. Primeira coisa, em casa. Como é que eu vou para um jantar? Eu, né, trabalhei em banco 20 anos, trabalho em empresas, tenho, né, reuniões sociais. Se o meu marido não estiver em casa, por mais que eu tenha, né, uma pessoa, uma funcionária, enfim, uma colaboradora que me apoiem, que apoiem a família. Tá? A primeira coisa, eu acho que é essa divisão. Acho que todo mundo assistiu ou já ouviu falar daquela série Adolescência. Né? Eu tenho um filho adolescente. A primeira coisa que eu cheguei para o meu marido, eu falei assim, agora a bola está com você. Né? Porque assim, 0 a 14, a mãe tem um papel fundamental na educação do filho. A partir dos 15, se o pai não ajudar, tem aí consequências. Então, assim, a primeira coisa é em casa, antes do mercado de trabalho, né? Eu acho que isso é uma parceria. E aqui, novamente, também acho que o Michael que falou do número de mães, né, solos. Quantas mães não têm essa jornada sozinha? Então, né, quem de nós tiver essa jornada compartilhada é que a gente realmente compartilhe. Não é ajuda, não é função no mundo moderno. Ou, se não for, que fique muito bem dividido também. A primeira coisa é essa. A segunda coisa, quando a gente fala, e aí eu participei de programas de diversidade muito bem estruturados em empresas, tá? Empresas que queriam realmente, com um intuito verdadeiro de promover enfim, né, essa diversidade, encontrar esses talentos. Não pode ser, eu acho que, novamente, como é que a gente traz homens para pensarem isso, mulheres para pensarem, como eu falei, eu acredito muito em sair da sua caixinha, né? Não adianta mulher pregar para mulher, índio pregar para índio, negro. Novamente, eu descobri pessoas fantásticas, mulheres fantásticas, talentosíssimas, negras, né? Pessoas deficientes, eu tinha médicas, enfim, com algum tipo de deficiência física, mas, né, que eu tive a oportunidade de conhecer por me expor. Né? Então, a primeira coisa é essa. Convidar para o baile. Né? A gente, novamente, também se auto-reclui, né, como mulheres. Então, novamente, temos que nos fortalecer, nos apoiar, mas temos que nos misturar. Acho que a primeira coisa, eu acho que é muito isso. E, novamente, eu acho que, assim, aí homens também questionar. Eu gosto de dar exemplos, porque eu acho que às vezes tem alguns exemplos que são tão anedóticos, né? Eu tinha uma equipe de novos negócios, né? E eu queria um gerente. Então, não, vamos buscar uma mulher. Não tem, porque tem poucas, as poucas... Né? Tá, então, um coordenador. Também não tem. Estagiário. Estagiário é só existir, está matriculado na faculdade. Não é possível que não tenha. Você vai lá na faculdade, vem aqui na FEA, põe um pôster. Estagiário, não precisa saber nada, precisa estar matriculado na faculdade. A resposta foi, não encontramos. Eu cheguei para o gerente de RH e falei assim, desculpa, você é muito incompetente.
Não é possível você não encontrar uma estagiária, mulher, para trabalhar numa empresa privada, né? Então, assim, eu acho que é questionar, novamente, esse tipo de posicionamento. Não tem mulher. Como não tem mulher? Tem mulher, tem negro, tem negras, tem índios, tem, né, pessoas com deficiências com muita competência. Então, acho que é uma busca ativa de ambos os lados, né? São os brancos procurando os negros, os homens procurando as mulheres procurando os deficientes, procura o outro, não procura seu igual, não. Então, isso de uma maneira muito, eu acho que assertiva aonde você quer, aonde você esteja. E dois, acho que a Inês falou, né, que eu acho que é um pouco da sensação que a gente tem, tá chato, ela usou o termo cansativo, né? Ela não usou chato, ela usou cansativo. Né, as pessoas estão cansadas, né? É cansativo esse tema. Vamos deixar a coisa um pouco mais leve também. A gente não quer ser chato, não quer ser cansativo para ninguém, né? Então, assim, vamos engajar, né? Eu acho que tem que ser um engajamento coletivo, mas tem que ser leve. O meu marido fala muito isso, né? Ela vem com você com esses papos. E, enfim, eu falei assim, tá bom, então, como é que... Pratica dentro de casa, pratica com um colega. Como é que a gente é menos taxativa, menos cansativa? Porque senão fica chato mesmo, né? Vem vem o militante, fica com aquela coisa... E as pessoas, né, ficam com aquela coisa assim, vamos tentar que seja uma pauta mais agradável, mais leve, vamos comemorar as conquistas, né? Puxa, eu não sabia que a gente tinha uma procuradora mulher aqui em São Paulo, ignorância minha. Puxa, já estou aqui negra, estou super feliz, já vou comemorar, compartilhar aqui com vários grupos do quais eu participo. Vamos comemorar as conquistas, né? Vamos compartilhar, vamos destacar essas pessoas. Então, quando você tem uma pessoa que você, né, uma mulher que fez alguma coisa bacana, um negro que está se destacando, vamos compartilhar nas nossas redes sociais. Eu acho que a nossa responsabilidade como pessoas de visibilidade é dar visibilidade a quem não tem, né? Então, a gente viu uma época que as redes sociais, eu vou abrir aqui a minha rede social para alguém participar, parou isso, né? Então, assim, como é que eu dou essa visibilidade para outro que não tem, né? Relacionamento. Como é que eu trago para um almoço, para um café, como é que eu apresento, né? O mundo de negócios é relacionamento, eu te conecto. Como é que eu me ofereço a fazer esses relacionamentos? Eu pego uma moça, né? Eu fiz uma mentoria de uma moça numa das empresas que eu trabalhei, brilhante, mas zero visibilidade na empresa. Aí eu falei assim, olha, eu vou marcar aqui uma agenda de cafés e almoços que você vai ter que fazer com fulano, Beltrana, né? Homens e mulheres de diferentes áreas. Para quê? Mas não precisa. Eu falei, você precisa ter visibilidade. As pessoas precisam te conhecer. Você precisa sair da sua área, né? E ela, obviamente, até por perfil. Então, assim, quem tem essa visibilidade precisa compartilhar, né? Então, homens e mulheres, eu acho que não é só homens aqui, não. Eu acho que as mulheres naturalmente buscam, mas que os homens busquem também esse compartilhamento, né? E, novamente, é muito bacana que isso volta, quando você vê uma pessoa se destacando, indo bem. Acho que, à medida que a gente vai ficando, né, num estágio, né, mais avançado, mais experiente da carreira, a gente passa a se orgulhar não só pelo que a gente fez, mas pelo legado que a gente deixa, né? Então, vamos cultivar esse legado, né? Eu acho que é bastante importante. Então, novamente, esse compartilhamento de visibilidade é importante, essa criação de legado, e, novamente, participar. Homens e mulheres, e, como eu falei, se misturar, conhecer, participa de outra causa, sai da sua, né? Então, assim, eu acho super bacana. Entende um pouco, entra num grupo, participa. Tem grupos, hoje em dia, nas empresas, de diferentes questões, entende um pouco, né? A gente falou tanto de empatia aqui, para a gente ser até mais eficiente no que a gente faz, né, na nossa própria causa. Então, novamente, eu sou muito pragmática, né? Vamos colocar aqui objetivos. O que eu vou fazer esse mês, essa semana? Quem que eu vou conectar com quem que eu vou tomar café? Quem é a pessoa da minha empresa, do meu grupo, do meu departamento, que eu olho assim, puxa, que rapaz bacana, como é que eu dou visibilidade para ele? Que moça interessante. Espera aí, deixa eu pensar com carinho. Saiu um pouco do nosso to-do aqui, enfim, deixa um pouco mais de roupa suja, as coisas vão ser... Mas
agir um pouco de uma maneira mais proativa também individualmente. E, novamente, pedindo posicionamento aí de uma maneira mais institucional. O que eu falei, eu me recusei, cheguei para o meu gerente de RH e falei assim, eu não admito que não tenha uma estagiária mulher para trabalhar numa empresa na área de novos negócios, né? Enfim, arrumaram. Que bom. Que bom, obrigada. Aí, Lorena, você apresentou para a gente vários números ali bem importantes. Eu queria entender de você como que você acha que as políticas públicas elas podem ser desenhadas para tratar essa desigualdade de forma mais eficaz. Então, foi votado ano passado a Política Nacional de Cuidados. Acho que é um marco importante, mostrando que cuidados é para todos, não só para as mulheres, e dando visibilidade que é uma tarefa invisível, mas que é fundamental. Porque quando a gente cria um filho, uma filha, e você cuida bem, alimenta bem, educa, você tá doando para a sociedade uma pessoa, um cidadão, que vai ser mais produtivo, que vai gerar renda e que vai ser importante para as empresas. Então, o que acontece é que a gente tem esse problema, né? Por exemplo, a pessoa que cuida, ela não se apropria, entre aspas, totalmente do que ela está gerando. Você está gerando uma pessoa bem formada para a sociedade, mas você não se apropria desse valor, você não ganha por isso, né? Então, eu acho que essa questão dos cuidados é fundamental. Foi um ponto importante que apareceu, quer dizer, apareceu não, sempre foi estudado, mas muito marginalmente em economia, em sociologia, porque ficava de escanteio, não, cuidados, e aí com a pandemia foi escancarado. E aí todo mundo passou a falar, né, que foi ótimo, e a gente tenta, como que a gente vai tratar desse assunto? Como que os governos podem trabalhar em relação a isso? Então, por exemplo, a própria discussão em relação à extensão da licença paternidade é uma discussão importante, porque você traz a responsabilidade para não só, você traz a responsabilidade do cuidado não só para a mãe, mas para o pai também. Até porque é quase desumano, eu falo, né? Você dizer para um pai, não, você tem 5 dias para cuidar do seu filho e depois você volta a trabalhar. Se for empresa cidadã, você tem 20 dias. É desumano. Então, tem 5 dias, a gente brinca, né? Menos que o carnaval. Então, assim, não, é verdade. Então, houve uma discussão importante, né, com várias instituições, até o GEFAM fez parte, de discutir como que, para montar um projeto de lei, né, para ir para a Câmara dos Deputados, para ser discutida a extensão da licença paternidade, e assim, eu participei, né, então você ouve argumentos muito assim, de todos os lados, né, importantes, e alguns que você fala, mas como assim você não pode ter uma licença paternidade maior, né? Porque, não, eu vou ficar um mês, por exemplo, a discussão era uma licença paternidade de 30 dias, 45 dias, né? Não, mas se eu ficar sem meu funcionário 30 dias, como que eu vou ficar? Aí eu fiquei pensando, eu falei, mas férias, acho que ainda são 30 dias, né? Então, assim, parar para pensar que os pais